Meus amigos, muito bom dia. Muito bom dia, muita boa madrugada, né, no Brasil. Que Deus abençoe todos vocês, que o Espírito Santo seja o guia da nossa meditação e ele venha confirmar a nossa meditação, o nosso pensamento na sua santa palavra. Ele venha clarear, iluminar, abrir os nossos olhos espirituais para que possamos enxergar a vontade de Deus para as nossas vidas. Olha, quando a gente fala a vontade de Deus, enxergar, saber, conhecer a vontade de Deus, esse é um segredo. É um segredo que só quem tem o Espírito Santo sabe do valor, do poder que é conhecer a vontade do Pai. Porque em todo o trabalho, todo o ministério do Senhor Jesus aqui na terra, ele só queria fazer a vontade do Pai. Só isso. Seja feita a tua vontade, ó Pai. E quando a gente faz a vontade do Pai, do nosso eterno Pai, então a gente prova para nós mesmos que somos filhos, verdadeiramente filhos de Deus. Somos filhos do Altíssimo. Nós somos filhos daquele que é Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que quer dizer, nós temos o mesmo Pai que o nosso Senhor Jesus. Isso é glorioso, grandioso. Mas o que eu queria realmente falar para vocês hoje é aquilo que está escrito, o apóstolo Paulo escrevendo à igreja em Éfeso, ele diz assim: e não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. O que significa encher do Espírito Santo? Primeiro ele fala sobre o embriagar-se de vinho. Você sabe que quando a pessoa bebe muito vinho, ela se embriaga, ela fica fora de si, inconsciente e inconsequente. Então, quando a pessoa se embriaga, ou vinho, ou bebida forte, seja lá o que for, ela fica completamente inútil, porque ela não pode pensar, raciocinar e decidir o que é certo, para o que é certo. Então, logo em seguida, ele fala: enchei-vos do Espírito. Como é que é encher-se do Espírito Santo? O Espírito Santo, quando vem sobre nós, ele não vem na sua plenitude? Vem. Ele vem. Deus não nos dá o Espírito por medida. Jesus disse isso. Então, como é que eu preciso me encher do Espírito? Se ele já está em mim. Aí é que está o segredo. Veja só. Quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela tem a direção de Deus, ela tem a orientação de Deus. Você sabe que o Espírito Santo dirige o nosso espírito, que é a nossa cabeça, a nossa inteligência, o nosso intelecto, o nosso racional. E o nosso espírito dirige o nosso coração. E o nosso coração dirige o nosso corpo. Essa é a ordem instituída por Deus. Agora, quando não se tem o Espírito Santo para conduzir o nosso espírito, então o nosso espírito vai conflitar
diretamente com o coração, porque o coração é rebelde, por natureza é mau, é perverso. O coração quer sentir, o coração não quer pensar, o coração não pensa. Quem pensa é a cabeça. Então, quando a pessoa não tem o controle do seu espírito, da sua mente, do seu intelecto, a direção do Espírito Santo, ela fica em conflito dentro de si. Por isso que as pessoas vivem em dúvida, com medo, porque na cabeça dela vem, será que vai dar certo? E o coração diz, não, vai por ali, vai por aqui, não. E fica aquele conflito entre o coração, que é a alma, e o espírito. Mas, quando a gente se enche do espírito, quando Paulo fala aqui, enchei-vos do espírito, ele sabe, ele já sabia que quando o espírito vem, ele vem na sua plenitude. Agora, o que muita gente não sabe é que o Espírito Santo, mesmo você tendo o Espírito Santo, você tem que estar pensando nas coisas do Espírito. Porque se você tem o Espírito Santo e vive com o pensamento focado neste mundo, com certeza você não tem o Espírito Santo. Porque quem tem o Espírito de Deus tem os seus pensamentos ligados com o trono do Altíssimo 24 horas por dia. Se ela está frágil, fraca, debilitada, é porque ela não está alimentando o seu espírito, a sua mente, com as coisas de Deus. Então, o Espírito Santo fala, mas ela não tem, às vezes, ouvidos para ouvir e fica fraca, ela vai enfraquecendo na fé. Então, Paulo fala, enchei-vos do Espírito. Não fica assim encher das coisas desse mundo, das vaidades, das ofertas que o mundo oferece. Não fique focado aqui embaixo, foque a sua mente, o seu intelecto, o seu raciocínio nas coisas lá do alto. Tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é perfeito, seja o que ocupe o vosso coração. Paulo também ensina. Então, encher-se do Espírito, na verdade, minha amiga, meu caro amigo, é você encher-se da palavra de Deus. Jesus disse, minhas palavras são espírito e vida. Então, quando nós nos enchemos do Espírito, nós nos enchemos da palavra. Quando nós nos enchemos da palavra, nós nos enchemos do Espírito. Quer dizer, nós elevamos o nosso pensamento aos pensamentos de Deus. Então, tudo que está escrito nas Sagradas Escrituras é o que Deus tem revelado para nós. E Ele tem revelado para que nós venhamos aprender, obedecer e manter dentro de nós para que nós não venhamos fugir do temor do Senhor, para que nós não venhamos cair no pecado, na tentação, nas fraquezas da carne, porque há uma guerra entre o coração, que é a carne, né? Sim, o coração também é símbolo da carne. Então, é uma guerra entre a carne e o espírito. E se a pessoa não tiver o seu pensamento, o seu espírito fortalecido com a palavra de Deus, ela vai acabar cedendo à carne e, consequentemente, caindo. E, obviamente, isso não é bom, que é o que acontece com o embriagado. O embriagado, ele cai pelas ruas, bate com a cabeça ali, bate. Quando ele acorda, quando ele volta a si, ele vê as feridas, o prejuízo que ele teve, porque ele estava embriagado. Quando você está embriagado com o Espírito Santo, com a palavra de Deus, você é uma pessoa que se torna naturalmente alegre,
feliz, feliz consigo mesmo, feliz com Deus. Você é feliz, alegre, você está em paz, porque você está cheia do Espírito. O Espírito Santo é o Espírito da paz. E com a paz vem a alegria. Então, a alegria é o segundo passo da paz. Após a paz vem a alegria. Enquanto não houver paz dentro de você, não há alegria. Então, primeiro você tem que cuidar da paz. Essa paz vem aonde? Do Espírito. Mas que Espírito? O Espírito que você tem, que eu tenho, que nós temos, que todos temos, que é a nossa mente. Quando nós nos enchemos do Espírito Santo, você imagina, o Espírito de Deus, então nós ficamos em paz. Quando nós nos enchemos da palavra de Deus, nós somos fortes. Ontem nós falamos a respeito das canções. Qualquer canção desse mundo tem corpo, alma e espírito. Ou melhor, espírito, alma e corpo. Espírito é a palavra, é a mensagem. Às vezes a mensagem é satânica e é subliminar. A pessoa nem nota, mas inconscientemente ela canta aquilo e atrai o mal que aquela canção traz, aquele espírito traz. O próprio diabo usa os espíritos imundos para inspirarem as pessoas a fazerem músicas que levem mensagens subliminares. E mesmo dentro das igrejas existe isso. Muitas mensagens que aparentemente são lindas, poxa, são harmoniosas, sensacionais. A pessoa se sente bem. Só que aquela canção, aquele espírito, aquela mensagem, na hora da guerra, ela derrete. A pessoa derrete. Por quê? Obviamente, porque ela está fraca. Ela apoiou a sua mente sobre uma palavra fraca, débil, uma palavra satânica, às vezes, um conselho satânico. Por exemplo, antigamente, só para você ter ideia, e eu já caí muito nessa besteira, falava e nem me conscientizava disso. Eu dizia o que os meus pais e avós diziam, que o povo diz, olha, farinha pouca, meu pirão primeiro. É uma mensagem assim simples, né? Bobinha, Não, isso significa que a pessoa é egoísta, ela pensa primeiro nela. Quer dizer, contraria a palavra de Deus, que você tem que olhar para o seu semelhante. Se você ama a Deus, você ama o seu semelhante, o seu próximo. E essa farinha pouca, meu pirão primeiro, é um sofisma, é uma coisa satânica. Então tem muitas frases que a gente usa às vezes por falta de precaução. Então assim também acontece nas músicas. Tem uma mensagem satânica, subliminar. É satânica, mas satânica. Aí vem então, o espírito, que é a mensagem, a letra, a alma, que é a canção, a melodia, que às vezes é bacana. Às vezes a pessoa, você pode ver, quando o diabo promove alguma coisa, qualquer coisa que ele promova, ele faz colocar uma canção, uma música, e sempre tem um batuque, que normalmente as pessoas começam a, sem querer, querendo, acabam fazendo o quê? Balançando. Ou balançam, ou então ficam com o pé balançando, né? Quer dizer, acompanhando o batuque, quer dizer, aquela melodia que é apenas emoção. E o corpo, é óbvio, é a pessoa que canta. Então, espírito, alma e corpo. Quando você cantar uma música evangélica, cristã, não se esqueça disso. Porque nos dias de hoje,
muitos autores, querendo ganhar dinheiro, eles enchem a bola da emoção. E a letra, que é o espírito, eles fazem apenas para rimar alguma coisa. E, sem querer, querendo, bota lá uma frasezinha satânica e a pessoa sai por aí cantando bobagem. Antigamente se falava assim, olha, não fala palavrão não. Os nossos pais falavam assim, não fala palavrão não, porque o palavrão chama o mal. Você já ouviu falar nisso? Pois é, antigamente falava isso. Quando você fala um palavrão, você está atraindo o mal. Então, o que acontece? Se você canta uma coisa satânica, você atrai o mal para si. Então, há muita gente crente, fraca, debilitada, que não tem, ela é fraca e debilitada, não é porque não tem acesso à palavra de Deus, mas porque se deixou levar por aquela mensagem subliminar fraca. E ela canta, e ela... Sabe como é que é? Baila e mexe, enfim, você sabe o que quero dizer. Então, minha amiga, meu amigo, o conselho é esse, enchei-vos do Espírito, quer dizer, enchei-vos da palavra de Deus. Eu gosto muito de hinos e músicas evangélicas que estão apoiadas nos salmos, nos provérbios, na palavra de Jesus. Tudo que está apoiado na palavra de Deus, nas Sagradas Escrituras, eu amo mesmo. Porque existem coisas que enchem o nosso coração de fé, né? Como, por exemplo, aquele hino que fala: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel. Não é bacana? Quer dizer, você como é que se diz, degusta essas palavras, quer dizer, a sua alma degusta essas palavras, porque são palavras divinas, que enchem o nosso peito de fé, de força, de coragem para enfrentar o inferno. Essa é a realidade. Agora, quando a gente canta coisa que não é divina, que não tem apoio bíblico, a gente se enche de emoção e na hora da guerra a gente está desarmado. Essa é a realidade. E aí perde-se as batalhas. Amiga e amigo, não se esqueça, Deus não nos tem dado a fé para fazer enfeitar o nosso ser. Ele nos deu a fé para a gente lutar e vencer. Ele nos tem dado o espírito da fé. A fé remete à coragem. A verdadeira fé remete à coragem. Não às sensações, a emoções, a chororô, nada disso. A fé remete à coragem. Não vai depender de fulano, beltrano ou cicrano. Você vai depender de si mesmo, sobretudo de Deus. Porque se você depende de Deus, você com certeza você vai depender de você. Você vai contar consigo. E se você não crê em si mesmo, você não vai crer em Deus. Essa é a realidade. Deus nos dá a fé para a gente crer na gente mesmo, para que a gente possa agir essa convicção e ir para cima do inferno em nome do Senhor Jesus e vencer. Porque Ele nos tem dado o Espírito Santo, Ele nos tem dado o Espírito de Jesus, o nome de Jesus e a palavra de Jesus. Aí já era. Eis que encher-se do Espírito. Quando você participa dessa live que é da gente, e mesmo quando está aqui gravado, você se sente bem, não é verdade? Por quê? Porque nós falamos só a palavra de Deus. Eu não trago aqui pensamento pessoal, eu trago o pensamento de Deus. Enchei-vos do Espírito, essa é a ordem do dia. Então você, amiga e amigo, sempre que você puder, leia a Bíblia. Você pode ler a Bíblia no seu smartphone, no seu celular, você pode ler a Bíblia mesmo, você pode ler a Bíblia em casa, no trabalho, qualquer que seja o lugar. Poxa, leia a Bíblia, sustente a sua fé com a palavra de Deus. Você vai ver que a sua vida vai mudar. Você vai mudar.
porque você vai se encher do Espírito e viver no Espírito, de Espírito em Espírito. Isto significa viver pela fé e de fé em fé, para que você possa alcançar a coroa da vida. Deus abençoe a todos e até logo mais, até amanhã. Ou então, logo mais, né? Nós teremos um estudo para as pessoas que querem aprender. Discípulo é aquele que aprende do mestre. Você quer ser discípulo de Jesus? Então aprenda as palavras dele. Aprenda a pensar. Aprenda a raciocinar a palavra de Deus. Você vai ser discípulo do Senhor Jesus. Hoje à noite, em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.